Sejam bem-vindos. Bom, a relação médico-paciente, ela está horizontal, né? Ela não tem mais aquele padrão vertical onde o médico manda, o paciente obedece, e isso já faz tempo que foi alterado. O paciente agora participa de um processo dialógico na tomada de decisão, inclusive tem até resolução do CFM que participa, né, que dá a prerrogativa da escolha para o paciente nos tratamentos eletivos, né, com a sua vontade em último plano e ponto final. Como que você consegue usar esse tipo de situação a seu favor em um possível processo por erro médico, participando desse paciente da tomada de decisão e, o mais importante, dividindo a responsabilidade no ato médico? Pois é, existe essa chance. Eu vou passar aqui uma lista, anota, para você ter o entendimento e até para você talvez mudar a concepção, a forma que você faz o seu prontuário médico. A primeira questão que você tem que entender é o não atendimento à prescrição médica, tá? Minha qualificação do doutorado foi recentemente e um dos examinadores disse que em um trabalho de pesquisa, ela ficou, né, uma mulher, ela ficou na frente da sala de um pediatra, onde as mães saíam do pediatra e recebiam a seguinte pergunta: o que o médico te falou? O que você tem que fazer? Ela não sabia, ela mostrava a receita. Então, nós temos um problema cultural gravíssimo brasileiro de dificílima cognição, né, no entendimento médico ou de qualquer ciência, né? Aqui no direito é a mesma coisa, a gente vai numa audiência, a hora que sai do fórum, o cliente fala assim: e aí, doutor, perdi ou ganhei? Então, esse é um problema cultural brasileiro. Então, a probabilidade, a chance que esse paciente tem de não atender a prescrição é altíssima. Então, cabe a você, no retorno, averiguar isso e relatar no prontuário médico, mas não só isso, pegar um visto desse paciente para que num problema futuro, em decorrência da ausência na terapia medicamentosa, estamos falando aqui mais da seara clínica ambulatorial, esse paciente divida com você a responsabilidade, entendeu? Então, esse é o tópico número 1. O abandono do tratamento é outro tópico. Então, o paciente, por exemplo, notadamente nos casos de anti-inflamatório e antibiótico, o paciente tem uma melhora significativa e abandona o tratamento e ponto final. Esse paciente, evidentemente, pode vir a ter um problema maior em virtude desse abandono e, caso isso seja documentado, eu sei que em muitas ocasiões não é tão simples assim documentar, né? Mas você tem que fazer o possível e criar formas de documentar isso a seu favor, tá? Então também tem, né, número 3, a ocultação de verdadeiros sintomas. E não só isso, né? O paciente também sonega a informação que ele sabe ser relevante para aquele quadro clínico. Então, por exemplo, 2 exemplos. Primeiro, a paciente morreu porque foi fazer uma cirurgia de estética e estava com dengue, sabia, mas não queria perder a oportunidade dessa cirurgia em virtude do prazo de agendamento e tal. Como que nós atuamos aqui na defesa do médico? Nós notificamos a Secretaria da Saúde, pedimos para saber se ela tinha passado pelo médico durante um período que antecedia a operação, constatamos que sim e livramos o médico. 2 institutos, particularmente jurídicos, livram o médico em um possível processo dessa ordem. É a culpa exclusiva da vítima no caso é o paciente, ou culpa concorrente. Quando se fala de culpa exclusiva, eu tenho uma eximente de responsabilidade, eu tiro totalmente a responsabilidade do paciente. Quando eu falo de culpa concorrente, o próprio nome já fala, há uma concorrência de culpas onde a parte do paciente eu reduzo em um possível valor condenatório. Importantíssimo isso, tá? Então, guardem isso, anotem. E seguindo aí com o 4º tópico, nós temos a automedicação, tá? Eu ia dar outro exemplo, né? A minha mulher é gastrohepato
e ela atende cirróticos de todas as ordens, né? E eles mentem, né? Não todos, evidentemente, mas existe uma grande seara de pacientes que mentem deliberadamente sobre a ingesta alcoólica. Isso, com certeza, é uma ocultação de verdadeiro comportamento que vem a agravar o quadro clínico de um cirrótico, evidentemente, tá? Bom, evoluindo aqui com o quarto tópico, tem a automedicação. A gente sabe que no Brasil a automedicação é um problema praticamente de saúde pública. Se o seu paciente pratica isso, você, por favor, documente e pega um visto direto no prontuário desse crivo, dessa ciência, dessa aquiescência, desse aval do paciente, para que ele tenha ciência da responsabilidade conjugada no tratamento. Isso é muito importante. Outra questão, nós temos de uma ponta a automedicação e de outra a posologia incorreta. O paciente que não respeita o horário, a dose, o tipo de medicamento. Então, esse tipo de paciente também pode vir a te causar problemas. É interessante você ter uma conduta ativa no acompanhamento pós-prescrição para saber se está tudo bem, porque às vezes em um diálogo de WhatsApp, né, da sua própria secretária, não, claro, averiguando a conduta, mas sim a rigidez do paciente frente à administração dos medicamentos. Então, nesse sentido, a secretária, ixi, eu esqueci tudo. Não, para, eu tomo só a hora que eu estou acordado, eu nem lembro. Então, isso já está documentado, às vezes em uma conversa aí de aplicativo ou de e-mail, tá? A ausência de repouso a gente já entra aqui, às vezes até fora, né, da seara clínica ambulatorial. Eu tenho um caso aqui, um não, né? Tem vários, vou falar esse, mas esse é interessante. Num procedimento de intradermoterapia, né, na região glútea, a paciente não podia ficar sentada por um determinado período e ela acabou de fazer o procedimento, pegou um ônibus e voltou para a cidade dela, andou 700 quilômetros de ônibus sentada e, consequentemente, criou-se ali um abscesso, inflamações e problemas de demais ordens, culpa exclusiva da vítima, porque ela assinou um termo de consentimento, dando isso como óbvio, que ela não podia ter essa conduta e assim o fez. O médico consegue se livrar disso. Em muitas ocasiões que acontece esse tipo de comportamento, não só no pré, mas também no pós, nós temos ainda como demonstrar isso pelo próprio Instagram do paciente. Você faz um procedimento estético e o paciente no outro dia está na praia. Isso não podia acontecer. Já printa isso, caso você tenha aí a possibilidade, e guarda, porque se der problema, a culpa sempre será do médico, infelizmente. Então você tem que ter o documento, a prova para provar, né, que a culpa não é sua. E eu fiz uma lista aqui, vamos ver? A inobservância de comportamentos pré e pós. Olha que interessante. Todo procedimento, seja ele de menor questão invasiva ou um procedimento cirúrgico de grande monta, tem um preparo pré e uma conduta pós. Quando esse tipo de preparo ou conduta é desrespeitado, você tem como responsabilizar o paciente. Todos os procedimentos, na verdade, guardam determinada necessidade de preparo. E você não praticando esse preparo precisa ser documentada, quando não, você médico sequer faz, né? Abdica totalmente de fazer o procedimento em virtude da necessidade inderrogável desse preparo. Partindo do plano do pós-operatório ou pós-procedimento, é interessante você documentar no termo de consentimento, né? Não só interessante, mas necessário, fundamental, basilar, que você documente no termo de consentimento e trabalhe aí com uma responsabilidade do paciente no pós, porque você não vai acompanhá-lo. Nesse sentido, qualquer tipo de problema que decorra de um comportamento pós-operatório que foi transgredido de acordo com o que ele assumiu no termo de consentimento, você terá isenção de responsabilidade. Isso ocorre recorrentemente, notadamente na estética, onde o paciente não
faz ali, não toma as medidas necessárias no pós, vem a ter problema e tenta responsabilizar o médico em um possível aí processo por erro médico, ou denúncia no CRM, enfim. Bom, aqui eu trouxe um checklist para vocês de como responsabilizar o paciente, né, nos cuidados, nos tratamentos e nos procedimentos invasivos ou maior densidade cirúrgica, né, de maior densidade cirúrgica. E eu fico por aqui, espero aí as sugestões e vamos em frente.